Sejam bem-vindos a mais uma aula desse desafio. E nós já tivemos 3 aulas. Se você não assistiu, gente, corre assistir. É conteúdo que vale ouro. Eu tô entregando o meu melhor conteúdo aqui pra vocês verem um pouquinho daquilo que vocês vão receber dentro do GOP 10X, dentro de fato da plataforma. Então, eu tô mostrando aqui pra vocês porque vocês precisam conhecer a minha metodologia, porque eu quero que vocês vejam e eu quero comprovar pra vocês que realmente funciona. Então, na primeira aula nós falamos sobre captação de clientes, semana passada nós tivemos 2 aulas falando sobre planejamento e eu falei pra vocês que a etapa de planejamento ela é a mais crucial. Então, se você tá achando que a aula que eu vou dar hoje ela é a mais importante porque a gente está falando de gerenciamento de obras, você está muito enganado. Não tem como essa etapa aqui acontecer se você não tiver feito um planejamento. Então, você quer executar uma obra com qualidade? Você quer ter sucesso na sua obra, nas coisas que você tem feito? Você quer ter sucesso na reforma? Você precisa focar no planejamento. Mas você vai aprender tudo isso lá dentro do GOP na parte de planejamento. E agora nós entramos na parte de gerenciamento de obras e eu vou falar para vocês quais as etapas do gerenciamento, o que você precisa controlar no gerenciamento e quais os documentos que eu uso no gerenciamento. Então vamos lá, gente. Obviamente vocês já perceberam que eu separo. Então, a obra, ela não é apenas o gerenciamento das atividades no campo. Então, nós dividimos a execução de uma obra em planejamento, que é aquilo que eu mostrei para vocês na aula anterior, que são as etapas que antecedem a obra. Então, é aquilo que você faz no escritório, que você faz no computador, que você conversa com a mão de obra, que você vai até o local para você talvez tirar medidas, olhar o local. E nós temos agora, de fato, a parte em obras, que é a parte da gestão de obras, de gestão das atividades. Mas pensa comigo, tá lá acontecendo a obra e o meu cliente fala, essa obra está atrasada. Com base em que ele está falando que está atrasada? Com base em que? Você precisa antes ter apresentado algo e falado para ele, olha, durante 15 dias nós vamos fazer a pintura, naquele período de tempo. E aí passou esse período e aí você consegue dizer que essa obra está atrasada. Então você precisa ter um parâmetro para dizer. Então quando alguém te fala, isso está caro ou está barato, em relação ao quê? Não dá para saber o que é caro ou barato porque isso é relativo. Então não dá para saber se a obra extrapolou o orçamento se você não tiver um orçamento previamente, antes de iniciar, que aquilo foi feito, né? Então entende o que eu tô falando aqui. E o gerenciamento, ele inicia a partir do momento que o planejamento finaliza. Ou seja, depois que eu terminei todas as etapas do meu planejamento, eu vou iniciar o meu gerenciamento. E o gerenciamento, ele é de fato o que precisa acontecer, o que precisa ser feito durante a execução daquelas atividades. Então aqui eu coloquei uma coisa para vocês, ó. Gerenciamento de obra. Todas as atividades que acontecem quando a obra se inicia. Se você está achando que o gerenciamento é a execução de uma obra completa, está enganado. Agora você sabe que existe o planejamento e existe o gerenciamento. E aí, ou seja, depois do planejamento se inicia o gerenciamento. Aqui é o controle de tudo que foi planejado. Objetivo principal, apenas gerenciar e controlar o que foi planejado. Não é hora de criar nada. Tudo já deve ter sido pensado e planejado. E aqui você já pode falar assim, Natália, mas eu vou orçando isso durante a obra. Não! O objetivo é que você já tenha orçado tudo, que você já saiba quem são os fornecedores, que você já saiba o que vai acontecer. Porque se isso não for feito, vai dar problema na obra. Eu não tô falando se vai dar problema, vai dar. Eu te garanto, qualquer coisa que faltar como orçamento e tudo mais vai dar problema durante a execução. Deixa eu ver aqui minha câmera. Ah, minha câmera parou de rodar. Ó, faço assim, vocês vão ter, né? A minha câmera, ela tem inteligência artificial, gente. Aqui, todas essas perguntas precisam estar respondidas. O que preciso fazer para chegar no resultado esperado? Local atual, o projeto. Já vou mostrar um exemplo para vocês, fica aqui comigo.
quais as etapas da obra, então qual atividade entra primeiro, quais atividades podem trabalhar juntos, o que precisa ser feito para outra acontecer e quem são os fornecedores e mão de obra contratados. Então, por exemplo, eu tô com um apartamento aqui de 250 metros quadrados e a gente vai iniciar, o meu cliente ele pega a chave no dia 15, hoje é dia 5, e nós vamos iniciar ele no dia 19, nós vamos começar com a proteção de todo o apartamento, um apartamento luxuosíssimo de 250 metros quadrados, tá? Tudo assinado, e uma loucura, vocês vão perceber lá. Se vocês quiserem, ó, é o seguinte, vamos fazer um desafio aqui. Se você, olha que ótimo, acabei de ter essa ideia, eu juro por tudo. Se você entrar no GOP e você quiser que eu grave esse apartamento, eu faço lives lá em tempo real, eu posso marcar com vocês de toda semana, tá fazendo live lá no apartamento e mostrando pra quem é do GOP, né? Só quem é do GOP, live pra quem é do GOP. Vai ter obra em tempo real lá, live em tempo real. É, isso aí. Vamos ver se vocês querem mesmo. Eu posso colocar esse lá também pra vocês. Então vamos lá. Detalhamento de interiores. Então isso daqui, ó, Fernando e Murilo, é uma pasta que eu recebo do Drive, pelos arquitetos, eles me mandam essa pasta. Então vamos supor, vamos ver aqui imagens. Vamos pegar aqui estar e jantar. Um apartamento novo, gente, vocês precisam saber que um apartamento novo, ele vem entregue com forro de gesso e piso, tá? E as esquadrias. Fora isso, a gente tem alguns pontos elétricos no apartamento, mas toda a infra elétrica, hidráulica, instalação é tudo por nossa conta, tá? Outra coisa que a construtora também entrega, vocês precisam saber isso, é bancada, vaso sanitário e metais que vem ali nos banheiros, tá? Então, bancada, cuba que vem nos banheiros. Então, isso vocês precisam saber, inclusive tem uma aula no GOP para vocês saberem o que entra num apartamento, o que ele entregue. Então, quando eu olho esse apartamento aqui, eu já sei que hoje eu tenho um apartamento que só tem forro e só tem revestimento no piso. Tudo isso que existe aqui eu preciso fazer. Então, eu preciso fazer aqui a iluminação. Aqui, esse armário suspenso eu tenho que fazer. Eu tenho um LED aqui. Eu tenho uma adega aqui. Então, não sei se você sabe, mas todo eletrodoméstico, a tomada, ela nunca pode ficar atrás, porque senão eles não instalam. E caso você compre pela internet, aí você fala assim, Natália, mas é só colocar na tomada. Beleza, coloca na tomada e a hora que der um problema, a assistência técnica vai ali e eles vão ver que a tomada está logo atrás e você não vai ter garantia e a culpa é sua da execução, tá bom? Uma adega dessa, gente, custa em torno de uns 15, 20 mil, tá bom? E aí, um eletrodoméstico, toda a tomada, ela tem que ficar pra fora. Então, eu colocaria ou ela aqui na parte superior, só que como é um nicho, ela ficaria aparecendo, ou nesse armário aqui. Então, o que eles entendem? Que se der algum problema no seu eletro, você consegue tirar ele, consegue tirar da tomada e não precisa tirar ele do lugar, porque é mais complicado, né? Então, eu abro aqui a porta e eu tenho acesso a essa tomada. Isso é uma dica que eu dou pra vocês também, né? Por exemplo, aqui a gente tem um ar-condicionado, deixa eu dar uma analisada. Aqui só tem algumas fotos da sala de jantar, vou ver se eu acho outras fotos aqui pra vocês. Então, sala de jantar, temos aqui, deixa eu ver, só sala de jantar, varanda, tem pouca foto aqui. Suíte, vamos pegar aqui na Suite Master, as fotos da Suite Master, tá? Então, aqui eu tenho a vista superior, então aqui eu tenho boiserie. Eu tenho um ar-condicionado cassete, que é o de uma via. Eu tenho as persianas. Lá eu também não tenho rodapé, porque era bastante móvel, então eles pediram para tirar o rodapé. As portas tem. Então aqui eu preciso colocar a localização dos drivers. Como eu tenho um forro existente, eu preciso analisar se esse perfil ele é de sobrepor ou se é de embutir. E todas essas análises eu já fiz lá no planejamento, tá? Isso daqui, gente, eu não posso deixar para analisar o perfil aqui, porque isso altera significativamente. Isso aí. Dá uma diferença significativa no orçamento, tá? Então, aqui eu tenho toda a parte de boiserie, tenho as tomadas, eu preciso analisar se essas tomadas estão bem em cima do criado. Aqui eu preciso de uma iluminação para esse espelho. Toda a televisão eu preciso ter uma ligação aqui por trás, então eu preciso ter cabo de internet, cabo de rede em todas as televisões. Então, eu preciso ir fazendo essa análise.
Uma coisa que a gente vai ter muita mudança aqui é a parte dos banheiros, né? Então a gente vai ter que colocar revestimento em todos os banheiros. Aqui eu coloquei Suite Master. Não é Suite Master que eu quero. Eu quero o banheiro da Banheiro Master. Então o Banheiro Master, eu vou precisar demolir todos os revestimentos. Eu só tenho revestimento na área do box, na verdade. Preciso demolir os revestimentos, preciso regularizar, preciso impermeabilizar e preciso assentar um novo revestimento. Nesse daqui não tá, mas eu vou ter um nicho aqui também que o cliente definiu. Outra coisa, nessa parte do revestimento aqui, existe uma pintura. Então, eu preciso considerar que vai picotear essa parede para assentar esse novo revestimento. Todas essas análises que eu tô fazendo aqui para vocês, elas são feitas no planejamento. Elas não são feitas no gerenciamento. Então, não é no gerenciamento que eu vou olhar e falar assim, olha, aqui eu preciso picotear essa parede. Não, você já viu isso lá no planejamento. Nesse momento, você já está com o cronograma pronto. Você já está com tudo pronto para gerenciar essa obra. Então, qual que é o meu objetivo? Eu preciso olhar como está hoje e como vai ser feito. Então, quando eu olho esse banheiro aqui, eu sei que eu tenho revestimento em todas as paredes e hoje tem pintura, no projeto especifica isso. E eu preciso dizer para eles que eu tenho uma peça de revestimento 1,20 por 1,20 numa parede que precisa ser picoteada. E aí eu passo a metragem, vamos supor 22 metros quadrados. Agora, eu tenho também um assentamento de revestimento nessa parede interna do box, onde eu tenho a demolição do revestimento. E aí você, como gestor, precisa entender que não é demolir e assentar outro. É demolir, regularizar, impermeabilizar e depois assentar um outro revestimento. E se você não é meu aluno, ou se você já é meu aluno e tá vendo esse desafio, você sabe que o tamanho das peças interfere no orçamento. Então, por exemplo, aqui eu tenho peças de 1,20, mas no banheiro da filha, no banheiro da suíte filha, opa, não é da suíte, é no banheiro da filha, eu tenho um outro tipo de revestimento, aqui ó. Esse daqui, na verdade, não, gente. Esse daqui é de 1,20 mesmo, acho que é o do banheiro do filho. Mas do banheiro do filho eu tenho um revestimento diferente. Ó. Aqui eu acho que eu tinha um pequenininho. Ah, quando tem uns pequenininhos assim, eu preciso trocar. Então esse daqui não, confundi. Ele é de 1,20 por 1,20 mesmo. Deixa eu ver, acho que é isso daqui. E aí a gente tem lavabo, área de serviços, aqui vocês estão vendo só as imagens. Então tudo isso vai alterando. Então aqui ó, a gente só tem revestimento de 1,20 por 1,20. Mas quando eu vou colocar aqueles pequenininhos, uns tijolinhos, que eles são pequenos, eles são mais caros do que de 1,20 por 1,20. Porque o tempo que leva para a execução, ele é muito maior. Então tudo isso precisa ser o quê? Pensado e planejado na etapa de planejamento. Então agora eu só vou controlar essas atividades. Então quando eu faço o cronograma, eu preciso entender quais as atividades elas podem acontecer junto, que lá também na etapa do planejamento. Agora eu só vou gerenciar, gente. Então, por exemplo, quando eu entro aqui, ó, eu vou pegar uma planta de... Vou pegar aqui de revestimento para vocês analisarem, só pra gente ficar. Então, por exemplo, eu tenho um revestimento novo em todos os banheiros. Então, aqui no banheiro 1, no banheiro 2 e no banheiro da Suite Master, eu tenho revestimento. Aqui na cozinha, eu também vou tirar todo o revestimento dessa parede, vou regularizar e vou assentar um outro revestimento. Aqui na churrasqueira, eu também vou assentar. E aí, eu tenho toda a parte de câmera, a parte de cabeamento, eu tenho a parte de elétrica. Então, o que eu preciso pensar na hora de gerenciar, que na verdade é na etapa de planejamento, na hora de você fazer o cronograma, que eu posso trabalhar junto, eu posso ter duas equipes trabalhando juntas. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar uma equipe assentando o revestimento nos banheiros, enquanto o meu eletricista está fazendo toda a parte elétrica nesse apartamento. Então, eu tenho duas equipes trabalhando juntas, tá? Só que para eles iniciarem a atividade, eu preciso que todo esse apartamento esteja forrado e protegido. E para ele estar forrado e protegido, eu preciso pedir esse material. Então, se eu marco com a minha mão de obra para iniciar na segunda-feira, e na segunda-feira vai chegar o material,
provavelmente vai ter um atraso ali, porque ele vai considerar que ele vai trabalhar um dia inteiro. Mas o material nunca vai chegar às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã eles vão carregar e colocar eu na entrega. Então, ou eu peço para esse material chegar na semana anterior, na sexta-feira, na quinta-feira, eu sempre gosto de colocar 2 dias de antecedência, antes de fato, começar a atividade. Então, o gerenciamento, você só vai controlar isso que já foi planejado, gente. Isso que eu tô mostrando pra vocês já foi planejado. Então, o meu objetivo, então eu vou mostrar aqui pra vocês no GOP 10X. Aqui, quando eu pego uma obras em andamento, eu vou colocar aqui pra vocês Organi. Essa daqui é uma que a gente tá executando agora. E aqui eu tenho, então, as instalações, etapa 4, 5 e 6, eu já falei pra vocês que a gente divide aqui até em 7 etapas de obras, tá? 7 etapas aqui são os pagamentos. Então, aqui a gente tá na etapa 4, 5 e 6, que são as instalações que não dependem de nós. Então, por exemplo, semana 2 e 3, tem a Natália, que eu vou fazer, e tem o Eric. Então, todas as atividades que nós precisamos fazer já está aqui. Nós temos o controle de qualidade das atividades que vão ser executadas naquela semana. E nós temos aqui as atividades das equipes que vão ser realizadas, ó. Que aqui tá, e temos o diário de obra. Então, durante o gerenciamento, a minha preocupação é executar o que está acontecendo aqui. Então, na parte de gerenciamento, você não vai criar nada, você não vai entender nada, o que está acontecendo, o que vai ser feito. Não, isso tudo já foi planejado. E aí tem muita gente que quer pular essa etapa do planejamento e quer começar a obra. E isso não funciona, tá? Então você precisa entender qual que é o momento atual e como vai ficar. Quais as etapas da obra? Então, qual atividade entra primeiro? Quais atividades podem trabalhar juntos? O que precisa fazer para acontecer? Quem são os fornecedores de mão de obra contratados? Todas essas perguntas precisam estar respondidas. Não é para você responder durante. Você responde elas no planejamento antes de iniciar o gerenciamento. Então, quando eu for iniciar um cronograma, quando eu for iniciar a obra, eu já sei quem que vai fazer, eu já sei quanto ele cobrou, eu já sei quanto tempo ele vai levar em cada atividade, eu já tenho o cronograma pronto, eu já sei quem são os meus fornecedores, onde vai chegar a peça de iluminação, quem que é a pessoa que vendeu essa peça de iluminação. Eu já tenho todos esses contatos para que quando eu iniciar a obra, vai estar lá na minha semana. Pedir material de elétrica, eu já sei onde pedir e o que pedir, tá? Então, o que você precisa fazer de fato no gerenciamento? Você precisa controlar o cronograma da obra, você precisa controlar o orçamento detalhado e você precisa controlar a qualidade de execução e controlar os pagamentos. Então, uma coisa que eu acabei de pensar é que o planejamento é igual à criação. Você cria. E o gerenciamento é igual ao controle. Então, no gerenciamento, você nunca cria nada. Não é o objetivo criar nada, é você controlar. No planejamento, é o momento que você está criando tudo. Você cria o cronograma, você cria o orçamento, você tem ali o padrão de execução e você vai controlar essa qualidade. Então, você controlando a administração financeira, que isso é nós que temos que fazer a administração financeira, você tem que controlar também a qualidade de execução. Então, por exemplo, vou iniciar uma obra, deixa eu colocar aqui, vou iniciar essa obra na semana que vem, tá? Então, eu posso entrar aqui, vamos ver se eu acho, gente. Aqui, é assim que eu gosto, as minhas aulas é assim, eu vou entrando, eu vou pensando, e aí eu posso colocar aqui, ó, CDQ quer dizer que é controle de qualidade. Então, eu tenho aqui o controle de qualidade do revestimento. Esse daqui é um modelo de controle de qualidade que eu uso na parte de revestimento. E esse controle de qualidade, ele está no meu cronograma na semana que vai acontecer essa atividade. Então, o revestimento vai começar na próxima semana. O controle de qualidade está lá, porque nós usamos toda vez que vai iniciar uma atividade. Então, aqui tem documentos de referência, materiais necessários, equipamentos. Então, tá aqui, ó. Nesse apartamento, a gente já tem o piso do apartamento pronto, mas nós vamos colocar revestimento nas paredes. Então, aqui, ó, análise antes de iniciar os serviços.
Proteção de piso, vou fazer. Primeira etapa de elétrica, então se os pontos estão ali, então vamos supor, eu vou ter um ponto de cabideiro elétrico. Esse cabideiro elétrico precisa estar na minha parede antes de eu iniciar os revestimentos. A primeira etapa de hidráulica, então tem algum ponto novo? Conferência dos pontos conforme o projeto. Outras coisas, ralo linear, ralo oculto, ralo simples, o banheiro está impermeabilizado, a cozinha está impermeabilizada, lavanderia impermeabilizada, paredes no prumo, caimento pro ralo, rodapé embutido, altura do rodapé. Aí aqui tem, se o revestimento for em paredes com pintura, deve ser picoteada antes. Aqui tem várias coisas, várias atenções que a gente tem. Então, o meu objetivo quando eu estou gerenciando é olhar aquilo que foi planejado, ou seja, vai estar lá escrito iniciar revestimento tal dia. Uma semana antes vai estar. Aí entra a função do gestor, confirmar com o azulejista início tal dia, pedir os materiais para serem entregues. Então, essas atividades não acontecem no dia, elas precisam ser checadas antes. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de dupla checagem. Ou seja, não adianta você confirmar com o azulejista que você fechou a obra com ele. Você precisa confirmar ali, no mínimo, de novo, uma semana antes. Porque é aquilo que eu falei. Você falou pro pintor, olha, fechamos a obra. O pintor vai iniciar daqui 4 meses. Você acha que ele lembrou quando que ele vai iniciar? Não. Então, uma semana antes vai estar lá no meu cronograma. Confirmar com o pintor, pedir os materiais. E aí, quando ele iniciar, é minha função manter a qualidade da execução e não esquecer nada. Então, o revestimento, tem uma coisa do revestimento que sempre acontece, não sei aí, né? Mas aqui, a gente sempre tenta colocar o revestimento em cima da bancada. Então, esse revestimento, ele começa em cima da bancada, porque ali nos pontos hidráulicos nós não gostamos de colocar revestimento por causa de manutenção e problema que pode dar. E então ele começa em cima da bancada. Eu preciso ter isso muito bem certinho, qual que é ali o final, onde vai começar o modelo desse revestimento por conta do acabamento. E também, gente, eu tenho o rejunte. Então, muitas vezes, a junta ali, o rejunte que tem, ele não é para ficar na bancada. Eu preciso pensar que essa junta, ela precisa estar pelo menos atrás do móvel superior ou atrás do móvel de baixo, se eu tiver revestimento embaixo. Então, são esses detalhes que vai. Então, uma vez o cliente comprou um revestimento de 1,20 e começava do piso ao teto. Se eu começasse com a peça do piso ao teto, 1,20 ia dar no meio da minha bancada. Ele comprou uma peça de 1,20 para esconder o rejunte. E aí, no meio da minha bancada ali, eu ia ter o rejunte passando. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que pensar que essa peça iria começar inteiriça ali e não ver rejunte em nenhuma parte. Ele iria ficar escondido. Então, são essas coisas, inclusive essa aula tá lá no curso, que você, durante a gestão, precisa fazer. Então, entenda, você está controlando a execução. Você não está criando nada, você não está criando cronograma, você não está criando orçamento, você não está criando a qualidade, já está tudo criado. E aí você controla os pagamentos. Então eu já sei que o Marcelo, ele vai fazer o revestimento. Ele vai começar no dia 10 e vai terminar no dia 20. Então eu sei e eu preciso passar para o meu cliente que no dia 20 ele tem um pagamento a ser feito. Quem faz isso é durante a execução, tá? Então quais os documentos que eu uso no gerenciamento de obras? Nós usamos aqui o Excel para o cliente, que eu já mostrei aqui para vocês. Então, o Excel é apenas para o cliente. Eu vou colocar aqui desse apartamento que eu acabei de mostrar para vocês. Se vocês quiserem, eu ensino vocês a fazerem esse orçamento aqui. Deixa eu colocar menor. Enfim, essa planilha aqui, porque aqui tá em meia tela, né? Então, vocês não vão conseguir. Aqui eu tenho toda a parte do orçamento. Então, esse orçamento aqui, vocês vão ver que eu não coloco ele tão detalhado, é valor cheio. E essa parte de orçamento detalhado, controle de gastos e o cronograma que ainda não foi feito, aqui lista dos funcionários, que a gente tem também, que eu passei para vocês, responsáveis técnicos. Isso daqui a gente apresenta para o cliente, é o que a gente manda em PDF. Já o Notion aqui, ele é o nosso controle interno. Então aqui eu tenho a parte de obras em andamento, que é diferente. Aqui eu ainda não comecei a fazer o Murilo e Fernanda, que é isso que a gente vai começar a fazer. Aqui a gente tem o protocolo início obra, que são aqueles documentos que eu mandei para vocês na semana passada.
tá? Nós temos a semana 1, então aqui a gente vai fazendo, né, algumas coisas, eu tenho que fazer porque eu ainda não fiz o orçamento. Nós dividimos aqui por tarefas que o nosso time precisa fazer, controle de qualidade das atividades e o cronograma da obra. E aí nós temos os pagamentos finais, que são coisas que nós precisamos fechar, tá? Então, nós usamos o Excel para controle do cliente, apenas para a gente mandar para ele um geral. E o nosso controle interno, ele é feito através do Notion, tá? Que é muito diferente do que o controle que a gente faz para o cliente. O nosso controle, ele é muito mais esmiuçado. Então, se você vê lá no cronograma que você manda para o cliente, revestimento vai começar tal, você precisa estar com tudo ali na sua mente. Você precisa ir buscar onde está o controle de qualidade, você precisa... Aí você entra no Drive, busca controle de qualidade, aí tá em outra obra, aí vai começar drywall, aí você tem que lembrar tudo que acontece no drywall, aí você lembra que você não confirmou com o gesseiro, chegou lá na obra, falou, nossa, hoje vai começar o drywall, esqueci de confirmar com ele, esqueci de confirmar que horas que ele vem, esqueci de pedir o material. Quantas vezes eu cheguei na obra em revestimento e aí faltou cunha, faltou nivelador, faltou o rejunte. Por quê? Porque eu não olhei o controle de qualidade, eu não conferi se todos os materiais estavam na obra. Tava a argamassa e o revestimento, mas a cunha e o nivelador não tava. Aí eu tinha que sair correndo comprar. Então é essas coisas que você vai colocando e eu quero ensinar vocês a pensar sobre isso. Então, dentro do gerenciamento de obras na prática, do GOP, eu quero que vocês pensem e raciocinem como verdadeiros gestores de obra. Não é simplesmente para iniciar uma obra e falar, fulano, quebra isso, quebra aquilo. E pra gente terminar, essa semana, na última semana, eu ouvi a mão de obra falando de duas equipes, que obviamente eu não vou falar, mas aqui da minha cidade, e eles reclamando que eles chegavam na obra e falavam assim, olha, muda isso, muda aquilo. E aí, o eletricista foi lá, fez as coisas, de repente o gesseiro foi lá, fechou as coisas, e aí chegou o eletricista e falou assim, mas por que fechou isso? Eu precisava mudar. Então, assim... A pessoa ela não teve nenhuma organização, teve um monte de retrabalho, inclusive uma outra equipe que ele me falou, ele falou assim, cara, eu nem quero mais trabalhar com ela. Não quero mais trabalhar com ela, por quê? Porque é muito retrabalho. Então, no curso também tem uma aula falando sobre como você fidelizar a mão de obra. E fidelização de mão de obra é você entender as expectativas dele sobre você e você suprir essas expectativas e vice-versa. Quais são as expectativas que você tem sobre ele e como eles podem suprir suas necessidades. Tudo é com base em expectativas, o que você espera de uma pessoa e o que eles esperam de você. Lembrando que quem é bom, eles escolhem com quem trabalhar. Então, se você acha que você pode fazer o que você quiser, fazer um monte de retrabalho e falar para eles fazerem, eles não gostam de fazer e eles vão escolher com quem trabalhar. Então, não seja essa pessoa que eles estão reclamando que tem um monte de retrabalho na obra, que a obra fica atrasada, que você chega lá, cada dia tem uma coisa nova, que você chega, tem um problema para resolver. Não seja essa pessoa, porque a gente sempre tá ouvindo o que tá acontecendo nas outras obras, né? Colha informações e aproveite, pega essas informações e analisa o que você não pode fazer na sua obra. Gente, essa semana, quarta-feira, eu vou soltar um controle de qualidade. Não sei qual ainda, qual que vocês querem que eu solte. Eu vou soltar uma aula para vocês de controle de qualidade que tá lá dentro do GOP para vocês verem a importância de ter um controle de qualidade. Então, gente, espero que vocês tenham, assim, pelo menos entendido todos os documentos que vocês precisam ter, o controle que vocês precisam tomar e entender que o planejamento, ele é a criação e o gerenciamento, ele é o controle. Se você está criando algo durante o gerenciamento, então você está fazendo errado. Tá? Se vocês gostaram dessa aula, comente aqui, é importante para eu saber se você está assistindo o desafio e se essa aula foi boa para você. E um beijo e até a próxima aula.